Nós falamos em grego bíblico: quem está no trono, não eu, mas Cristo, ao nome de Jesus, toda a glória nessa tarde, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, glória, pois eternamente a ele, amém. Pastor Cruvinel, versão 2021, um pouco menos de cabelo em cima, mas para compensar a barba. Você nunca usou barba, que eu não me lembro. Nunca usei barba. Aliás, muito obrigado, pastor Ricardo, já fazer o merchan do moço lá na Vila das Mercedes, muito bom, barba na régua, olha aqui, ó. Ah, certo. Ficou bonito. Ainda é pouca barba, ainda, né, irmão? Mas eu tô passando um negócio pra encher. O Ministério do Minoxidil, irmão, entrou no Ministério? Eu achei, vamos tentar, né? Maravilha, maravilha. Comigo também no programa de hoje, ele que é imberbe, aqui, né? Pastor Marcelo Oliveira. Imberbe é triste, irmão. Mas qual que é a palavra? Não é imberbe? Quando a pessoa tá sem barba? É verdade. Pastor Marcelo Oliveira. Diante de tanta cultura, eu me curvo diante de vossas excelências para dizer... Você tá muito humilde do meu gosto, né? Você cuidar, você vigia, porque você já sabe como é que funciona a lei aqui. Se eu encontrar alguém mais humilde que o senhor e o pastor Cruvinel, eu matarei. Obrigado, pastor César. Mas é que imberbe tem uma conotação de paidarion. Não. Paidia. Não. Paideia. Então, não. Imberbe é o cara que não tem barba. Que depila a barba. Exatamente. Não Isolado exatamente no contexto. Então vamos lá. Eu não quis provocar a ira de ninguém, não. Imagina, eu sei como que é. Bom, aqui no estúdio 28 graus Celsius, né? Porque graças ao Fabiano. Quantos graus tá aí, Fabiano? Vamos falar a verdade, abre o jogo. Tá 21. Não, pode diminuir isso aí, pode diminuir. Aqui 21. Não, eu tô suando, meu irmão. Então, pode colocar aí uns 12, 13 graus. Tá de brincadeira, irmão. Eu e o pastor aqui vamos congelar. Tá tudo certo. Vamos lá, eu tô vendo aqui, Fabiano, parece que não tá ao vivo, né? Agora entrou. Algumas redes estão demorando mais pra entrar. Agora entrou aqui. 42 10 30 60, tem ouvinte ao vivo? Não? Eita, então vamos lá, vamos falar então do pastor Marcelo Oliveira. O que você quer falar, pastor Marcelo? Pastor Marcelo, pastor César, desculpa, o senhor sabe que eu estou atuando no ramo imobiliário. Eu vou pedir a permissão desse 1 minuto que o senhor me concede para falar, pessoal. Nós estamos com um grande lançamento, pastor Cruvinel, aqui no Alto do Ipiranga. Então, se você quer investir, morar, apartamentos estúdios, apartamentos alto padrão, entre em contato conosco, tá bom? Marcelo Hebraísta no Instagram. E eu passarei mais informações para você. Para você investidor, jovem, universitário, que quer morar perto do metrô, com conforto, com qualidade, com segurança. Então entre em contato conosco através do Instagram, Marcelo Hebraísta. Muito obrigado, pastor César. Maravilha. Entrou o ouvinte ao vivo, 42 10 30 60, você liga, entrou e caiu, sei lá. Pelo WhatsApp, então solta. Pastor César, boa tarde a todos que estão aí, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Lúcia, do bairro da Penha. Eu gostaria de saber se é certo uma igreja, um ministério, na verdade, que não consagra, não reconhece mulheres como pastoras, porém, eles entregam carteirinha de pastoras para as mulheres dos dirigentes de consagração, de igreja, né? Dirigente de igreja. Isso é certo ou isso é uma mentira? Porque já que eles não reconhecem, por que eles fazem questão de ter café com pastoras e sendo que eles não reconhecem? Obrigada, boa tarde. Valeu, Lúcia. Pastor Cruvinel, enquanto isso, o telefone ao vivo, não sei porque não entrou ainda o primeiro, 42 10 30 60. Vamos então, lá. eu quero até convidá-los a observarem meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, um estudo específico para o Ministério Feminino. Embora eu respeite as denominações que não reconhecem o Ministério Feminino no quesito dos dons ministeriais, eu sou um ferrenho defensor da possibilidade da mulher ser pastora, recebendo de Deus os dons ministeriais, mesmo porque nós vemos que os dons ministeriais são para a edificação da igreja, Efésios capítulo 4, versículo 11. E nós vemos, a não ser que a mulher não faça parte da igreja, mas no Evangelho de João capítulo 1 diz que ele é a luz que ilumina todo homem. E a palavra grega lá está falando de gênero humano. Inclusive nos clássicos gregos, antropos é gênero humano, inclusive, não é? Agora, observe, eu tenho uma dificuldade, agora digo eu, pastor César, e não o senhor, digo eu, e não o senhor. Eu tenho dificuldade de chamar a esposa de um pastor de pastora.
ou de dizer que ela é pastora por conta do ministério do seu marido. Porque eu, digo eu, não o Senhor, vejo o ministério como algo individual. Às vezes é um peso que a pessoa não consegue carregar, porque ela não tem o chamado pastoral. Da mesma sorte para mulheres cujos maridos não têm o chamado pastoral. Eu reconheço, inclusive, algumas denominações, por exemplo, as Assembleias de Deus da Missão, não ordenam mulheres. Eu sou ligado às Assembleias de Deus da Missão. Mas como a irmã falou, essa mesma missão, seja ADB, não sei o que lá, de um tempo pra cá tem mania de chamar de pastoras. Então, entendeu? Chamar a esposa de pastor. Uma consideração ali e tal, não é um ministério, eu concordo, mas e aí, considera ou não considera, entendeu? Irmão, eu digo tá? Se for costume daquela igreja, eu sigo o costume. Chamo, mas eu entendo que isso é um peso muito grande. Pastorado, tanto como qualquer dom ministerial, é algo muito sério. E você, por exemplo, como chamar alguém de mestre e a pessoa não tem o dom? Não tem, pode até ter feito curso, seja eles quais forem, e não tem o dom para ministrar, para ensinar. Nós já vimos muita gente assim, claro, não é? Verdade. E criou problema, não é? Sim. A pessoa, porque faz um curso e ele se torna, então, pastor de uma igreja. Quantas vezes perguntaram para você, irmão César, se a Bethesda dava curso para ordenar pastor? Ordenar pastor. E não existe isso. Então, eu vejo assim. As denominações que têm esse costume, hoje tem na missão, nós encontramos isso. A igreja que eu congrego, a igreja o Brasil para Cristo de Arujá, pastora Bernadette de Lucena é a pastora da igreja, mas ela é pastora. E ela tem um grupo de pastores, pastor presidente é pastor Roberto de Lucena. Agora, simplesmente chamar uma irmã de pastora porque é esposa de um pastor, pode causar inclusive alguns problemas, no meu grosso modo de ver. 42 10 30 60, você liga e entra ao vivo com a gente no programa Crescendo na Fé. Ouvinte ao vivo pelo telefone. Alô? Alô? Quem fala? Não quero me identificar, vou falar que sou Maria, tá? Tá bom. Você fala de que lugar? Barulhos. Legal, pois não. Eu queria saber, assim, se perante as escrituras sagradas, se Deus recebe dízimo de um adúltero consciente, que conhece a palavra. Tá certo, Deus abençoe, fica na paz. Bom, vamos lá, já que você não se identificou, calma aí, por que a pergunta? Não entendi. Já que você não se identificou, eu vou ter um pouquinho de liberdade sem te comprometer. Por que a pergunta? Tá bom. Porque eu sou casada com um homem que congrega comigo, com meu esposo, e há 20 anos ele me traía, eu não sabia. O Espírito Santo me revelou numa madrugada, perguntei, ele confessou, que durante todos esses anos me traía, mas nós dois congregávamos e congregamos, e a gente sempre dizimou, sempre dizimou. E eu queria entender se Deus, durante esse tempo, se ele recebia esse dízimo. Vocês se separaram? Não. Você perdoou? Não, porque perdoei, assim, estou buscando capacidade em Deus, estou pedindo para que ele me capacite. Faz quanto tempo isso? Tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que eu descobri, não, o Espírito Santo me revelou numa madrugada, eu orando, que assim, que a gente não prosperava porque tinha infidelidade conjugal. Como eu nunca percebi, nunca vi, então assim, para mim foi um choque, mas graças a Deus que ele me abençoou e me ajudou. Tá. E o seu marido agora tá também em paz, tá buscando essa restauração aí, tá tudo certo agora? Nós estamos num processo de restauração, assim, eu e ele, tá. Assim, ele tá em paz, ele já recebeu o batismo do Espírito Santo, assim, vi que ele verdadeiramente se arrependeu. Eu que ainda estou buscando de Deus misericórdia, porque a tristeza ainda me incomoda. Certo, tá certo. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe, fica na paz. Amém, obrigada, pastor. Amém. Pastor Marcelo Oliveira. Bom, a palavra de Deus diz, primeira epístola de João 1:7, se andarmos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, parece que houve aí o arrependimento do querido esposo, houve também aí a senhora entendendo essa situação, perdoou, né? Nós usamos uma expressão errada, Paulo Romero fala muito sobre isso, liberar perdão. Não, a Bíblia não usa essa expressão, a Bíblia diz que nós temos que perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Então, minha irmã, vai para frente, vai adiante. É lógico que ele, na atitude dele anterior, Deus não aceita. E por que Deus não aceita?
Porque antes de Deus aceitar a oferta, Deus tem que aceitar a vida dele, né? A Bíblia diz isso sobre Caim. Por que Deus rejeitou a Caim? Porque as suas obras eram más. E por que as suas obras eram más? Porque Caim era mau. Então, antes de Deus aceitar a minha oferta, isso é muito importante para esses pregadores da prosperidade que ficam ensinando dinheiro, 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 dinheiro. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, Deus tem que aceitar a nossa vida. E como é que Deus aceita a nossa vida? Quando a Bíblia diz que Ele nos fez aceitáveis em Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 1. 42 10 30 60, você liga e entra ao vivo com a gente. Alô? Alô, Pai do Senhor, Pastor César. A paz do Senhor, quem fala? Rogério, de Hermelino Matarazzo. Ô Rogério, bem-vindo ao programa, meu irmão, pois não? Primeiramente quero dizer que é um prazer estar falando com o pastor aí, que eu me inspiro muito no pastor, né? Muitas redes sociais aí, YouTube, vídeos, e eu acho que o pastor tem abençoado muito a minha vida aí. Amém. Mas a minha pergunta é a respeito de quando nós fomos morar no céu, né, na eternidade, e tivemos o corpo glorificado e a gente vamos se lembrar do que aconteceu aqui na Terra. Como é que nessa questão de memória, de lembrança, né? Eu vou lembrar, por exemplo, que eu tinha um filho, 2 filhos, ou de repente meu pai que não se converteu e não estaria lá no momento. Certo. Que baseado na vida que a gente pode apurar sobre isso. Certo, tá bom, meu irmão, Deus abençoe, fica na paz. Amém, pastor. Amém. Pessoal, tudo sobre céu é mais com o pastor Cruvinel. Pastor Cruvinel. Na verdade, a palavra céu no grego é Uranos, céu. É a palavra. Agora, tem que entender o que o céu representa dentro do contexto, né? Dentro do enunciado. Bom, a Bíblia não é muito clara com relação a essa questão. Porém, nós temos alguns vislumbres. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, nós vemos 2 situações de eternidade aqui. 2 situações de eternidade. Não é exatamente o céu para onde nós vamos agora. Mas nós vemos 2 situações de consciência após a morte. E as 2 nos trazem revelações interessantes. Uma é do rico. O rico tinha plena lembrança. Inclusive, mas aí ele não está exatamente no céu. Não, né? Exatamente, eu estou falando de situações... Consciência no pós-morte. Exatamente, como eu falei, consciência pós-morte, e depois nós vemos o cativeiro sendo levado embora. Mas são consciências pós-morte que nos dão um vislumbre do que pode acontecer. O rico que viveu uma vida dissoluta, longe de Deus, ele tinha plena consciência das suas ações e plena consciência do que deixou na terra. Tanto que ele cita os seus irmãos, queria voltar. E a Bíblia diz, Abraão diz a ele, não, ele tem lá os profetas que testemunham da vida eterna. Porém, o mendigo, ele não fala nada. A impressão que nos dá é que não havia esse sentimento. Eu penso comigo, na minha visão, que este sentimento de perder, esse sentimento não haverá. Muitos teólogos, inclusive, entendem isso, porque senão a eternidade seria um martírio, no sentido de você ter aquele sentimento de perdi um filho, perdi... E a responsabilidade, diz lá em Ezequiel 18, é pessoal. Pastor Marcelo. Muito bem, é isso mesmo. O céu é um estado e um lugar, um estado de plenitude e um lugar onde Deus está. E como o pastor Corvinel pontuou muito bem, não haverá lembrança das coisas antigas, até porque, imagine o céu, um céu triste, um céu enfadonho. Então eu penso que nós teremos lembranças, prezados pastores, de coisas boas que aconteceram aqui. Agora, de coisas ruins, não, porque a Bíblia diz que ele fará nova todas as coisas. Embora isso seja uma inferência nossa, né? Sim. No contexto geral da interpretação, pastor, isso é uma inferência. Nós Sim. inferimos isso. Não, o que é exatamente uma inferência, tá falando? Inferência. Não, o que é inferência nesse caso? A inferência é porque não tem um texto claro dizendo isso. Você chega à conclusão pelos textos que nós encontramos, o estado após a morte. 42 10 30 60, você liga e entra ao vivo comigo. Alô? Alô? Quem fala? Boa tarde, pastor César. Pai do Senhor, Luiz Gonçalves. Oi, Luiz, tudo bem? Como vai?
Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, pois não. Pastor, é só uma pergunta só que é complexa, né? O estudo que eu estou fazendo. É se a ressurreição vai haver só na última trombeta, e se essa última trombeta for lá no final do Apocalipse, para haver o arrebatamento, primeiro tem que haver a ressurreição. E se essa trombeta vai ser a última lá no final do Apocalipse, como defender que Jesus volta antes da grande tribulação? Você entendeu? É hoje. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Obrigado, paz, pastor. Amém. Eis que estou aqui rodeado de pré-tribulacionistas competentíssimos Aliás, na área. o senhor hoje é uma ilha desse negócio aí. Exatamente. Mas é uma ilha convicta, que todo mundo enxerga. Também. Vamos lá, pastor Cruz. Não, começa, o pastor Marcelo está com a Bíblia aberta. Faço minhas as palavras do Luiz. Se o arrebatamento é na última trombeta, a última trombeta lá em Apocalipse, como é que funciona? Então, é isso que eu falei aqui ontem, pastor César. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a Bíblia, porque a Bíblia fala de pelo menos 2 grandes ressurreições. Essa ressurreição aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que os mortos em Cristo ressuscitarão, e aquela ressurreição que não é a ressurreição para a vida, senão para a condenação eterna. Apocalipse capítulo 20. Exatamente. Então, quando a Bíblia fala lá que é a última ressurreição, não é no sentido, como eu posso explicar? Eu tenho que usar uma palavra aqui técnica, eu estou pensando sobre. Só toma cuidado que o pastor tá te ouvindo aqui, ó. Não, eu sei, eu quero dar o bote, né? Não. Eu tô aqui olhando para dar o bote. Mas eu tô de olho assim aqui, ó. Eu sei. Não é? Eu entendo que aquela ressurreição é para aqueles que ficaram aqui no período da grande tribulação e não confessaram ao Senhor como o Messias e virá para a morte. Não, essa daqui é a ressurreição do arrebatamento. Do harpado, né? De Tessalonicenses. Agora, a ressurreição de lá é a ressurreição do juízo do trono branco. Dos ímpios. Exatamente. Então, é isso. Então, mas lá não tem trombeta. Né? Mas é após essa 7ª trombeta há essa ressurreição. Não. A ressurreição dos ímpios não tem trombeta. Depois da 7ª trombeta há essa ressurreição. É que o ouvinte não citou exatamente qual é o texto da trombeta que ele está falando. A palavra trombeta no texto bíblico, ele tá existem algumas... Ele está falando de Coríntios 15. Ele está dizendo assim, ele fala que a ressurreição dos mortos acontece ao soar da última trombeta. Eu não sei o versículo, mas Coríntios capítulo 15, versículo 18, 19, 20, por ali. Aí, não, 50 e poucos. 15, 53, 54. Vamos lá. 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Sim. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. Não sei se citei certo. Exatamente. Ao ressoar da última trombeta, 52. Então, essa ressurreição, que é ao ressoar da última trombeta, é a ressurreição de salvos. Portanto, é a ressurreição que também dá ensejo, é a trombeta que também dá ensejo ao arrebatamento, porque o arrebatamento acontece na sequência dessa ressurreição. Para isso é só ler lá. E aí você tem 2 visões estanques de irmãos que vão morar no mesmo céu. Uma aliás, 3 na verdade, o mesotribulacionismo, que entende... Você não é meso. Não, eu tô citando como tipos. Professor que o senhor me permitiu aqui. Claro. É o mesotribulacionismo, que entendem que os três anos e meio da primeira parte da 70ª semana de Daniel, a igreja estará. Os pós-tribulacionistas, eles veem isso como um todo. Nós que somos dispensacionalistas, entendemos que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação, porque entendemos que a 70ª semana de Daniel, ela se aplica especificamente aos judeus, está lá no livro do profeta Daniel. Agora, uma leitura linear da Bíblia, linear da Bíblia, pode te dar o entendimento que o arrebatamento é uma vez só, não haverá segunda ressurreição. Como é que Jesus vai voltar? Como é que ele pode vir na segunda vez dividido em 2 fases? Porque eu concordo com isso. Não, peraí. Mas é que só que isso te complica. Mas um professor, dileto amigo, um professor honesto, ele tem que analisar todas as possibilidades. Para mim, que sou convicto no arrebatamento pré-tribulacionista, eu vejo que essa questão da vinda de Cristo dividida em 2 partes é uma sistematização de algo que está na Bíblia.
Porque o que eu entendo é que a 70ª semana de Daniel é uma aplicação a Israel. Como é que o senhor acredita? Eu acredito que totalmente ao contrário. Mas tudo bem, mas a gente vai morar no mesmo céu? Você quer saber como eu acredito? Sim. Então eu acredito Nós vamos fazer um debate. Aliás, você fez o desafio que eu me lembro. Tá? O senhor disse lá no Instagram que se eu quiser debater com o senhor, claro, tá aí já de pé. Só marcar. Tá bom. Então vamos lá. Eu creio que as 70 semanas de Daniel já se cumpriram do jeito que está escrito lá no texto. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo para acontecer isso, e aquilo tudo acontece em 70 semanas. E as 70 semanas já se cumpriram, não tem nada a ver com uma semana se cumprir depois. Não tem texto. Não tem hiato. Não tem hiato. Aonde que na Bíblia, lá nas 70 semanas, está dizendo que vai ter uma pausa? Então, mas... Aonde? Uma colocação aqui, tá? Claro. Não é debate, mas a colocação aqui. O texto de Daniel está falando com os judeus. Então, ele não dá o vislumbre da igreja. Está falando uma nação de Israel. Todas as 70 semanas se aplicam a Israel. Meu entendimento, entendimento de uma grande parte dos teólogos pentecostais, que é a dispensação da graça. O que é uma dispensação? Período de tempo em que Deus trata peculiarmente com o ser humano, provando sempre que ele não pode salvar a si. Sempre dá responsabilidade. Então, a graça é o hiato da história de Israel. É que o seu entendimento, que representa o entendimento da maioria dos pentecostais... Sem falar de darbistas, tá? É um entendimento... Não vou falar de derby, mas é um entendimento do plano divino que através do século. Não, mas que é do Lawrence Olson. Que eu, você então, bebemos lá, claro. Que o plano divino é através dos séculos. Então, na verdade, esse entendimento é um entendimento teológico e não exatamente bíblico. Sim. Na Bíblia Sagrada, em Daniel capítulo 9, versículo 24 até o 27... Está escrito assim, ó, eu concordo que é para os judeus, 70 semanas está determinado sobre o teu povo, sobre a sua santa cidade, para fazer isso. E tudo isso termina em 70 anos. Vamos fazer uma maratona, pastor César, vamos fazer assim, não precisa nem ser um debate, vamos fazer uma maratona. O dia que você Aí vamos quiser. fazer assim, ó, você apresenta o texto e nós vamos analisar o texto amigavelmente a esse texto. Então, por que eu penso assim? Por que você pensa assim? O autor fulano, o autor ciclano, Dwight Pentecoste disse, porque um dos maiores... Não, mas eu não vou citar texto de autor nenhum. Eu vou ficar no texto então, bíblico. Tudo bem. Então, que seja o texto bíblico, que seja exégese, pode ser. Pronto. Mas fazer estudar junto. Que dia? Porque, quando você quiser. Bora. Porque uma coisa que nós temos que ensinar o nosso ouvinte e o nosso teleinternauta é que a inflexibilidade é dar mão dada à burrice. Porque quando você é inflexível, né, você admite que você não quer mais saber de nada, não quer aprender. Eu vou te confessar que a gente demorou alguns anos para chegar nesse ponto de falar isso que você está falando. Porque antigamente, eu mesmo, não sei, eu vou falar por mim, eu era muito inflexível. E batia doidado. Claro, você aprende um negócio e você sai vendendo pelo preço que você comprou. Mas você era mais que eu? Só que... Não, irmão. Então, não dá pra saber, mas era... Principalmente se você é um apologeta. Porque quando você é um apologeta, você aprende o seguinte, você bate pra derrubar. E teologia é isso, irmãos. Teologia é você ter humildade. Humildade de caldo de galinha não faz pra ninguém. Então que dia nós vamos estudar 70 semanas? Podemos ponto ver. A ponto. E até digo que vou estudar mais. Muito bom. Não, vou estudar mais, inclusive, claro. Porque eu não quero debater contigo. Vamos aprender. Vamos estudar junto. Eu creio por causa disso. Inclusive o texto grego. Mas é isso aí. Você quer ver uma coisa? Aquele texto de Apocalipse 3:20 que a gente discute sempre. 3:10. Perdão, 3:10. A preposição é ek. Então não tem como dizer que você vai passar no meio da tribulação. Mas também não tem como dizer que aquela tribulação... se diz respeito à escatologia. Então a gente tem que ser honesto. 42, 10, 30, 60, vamos pra próxima. Alô? Muito bom. A pessoa nem ligou, mano, deixa os caras falar. Voltou. Alô, quem fala? Pastor Gessé, pode ser o pastor César? Pode ser o pastor Gessé, o senhor fala de onde? Eu tô falando aqui da Zona Sul, Santa Amaro. Tá aí, pastor Gessé. Seu filho chama Davi, varão? Você cumpriu o rito mesmo ou não? Não, foi José. Varão, aí você marcou, hein? Vamos lá. Qual que é a sua pergunta? Pastor César, quando Felipe fala para Natanael, e Natanael responde ele assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu gostaria de saber do irmão, assim, o que ocorria em Nazaré, o porquê da cidade e por que essa desconfiança de Natanael. Tá certo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Um grande abraço. Amém. Um abraço. Pastor Marcelo Oliveira, o homem da tradição judaica, dos usos e costumes. Se preparem para chorar agora, porque esse texto é tremendo, hein, meu?
Vamos lá, você quer falar então também, né? Vai. Então você fala depois. O pessoal vai falar em língua. Puxa aí, pastor. Fala. Quem vai falar? Você, irmão. Não, a honra do pastor Cruvinel, porque ele tá empolgado. Vai lá. Vai, você tá quase chorando. Fala, Cruvinel. Não, irmão, o texto, o cerne do texto é a dureza de coração de Natanael. Provavelmente por conta das perseguições da época, esse homem endurece o coração, vivendo debaixo de um jugo romano. Interessante que o que me chama a atenção é que quando Jesus diz a ele aqui, ó, eis aqui um israelita que não há dolo. Ora, quem é elogiado acontece o quê? Muito obrigado. Ele tem uma postura completamente... Mas aí quando Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira, ele reconhece Jesus como de fato o Messias. Por quê, pastor Marcelo? Por quê? Tem uma tradição, aliás, isso não é bíblica, né? Uma tradição que fala do dicionário siríaco, se não me falha a memória, da vida dessa criança, desse Natanael quando criança, perseguido. Isso é uma tradição, não tá na Bíblia. Mas é bem possível que essa revelação da proteção com Natanael, de fato conhecida por Jesus, só poderia dizer que ele era Deus. E aí... Foi bonito isso aí, bonito. Mas continua aí. Não, muito bonito, é isso mesmo. Eu só queria pontuar o seguinte, que na verdade é uma pergunta capciosa. Em que sentido? Que Nazaré era uma vila da Galileia, não é? Muito desprezada. Só que nós temos que notar o seguinte, Jonas era de Gat-Hefer. E Gat-Hefer está muito próximo de Nazaré. E Jonas era um profeta de Deus, ainda que rebelde, obstinado, cheio de sentimentos explosivos. Então, na pergunta, no meu entender, há uma certa capciosidade, porque tinha coisa boa lá. Jesus veio de Nazaré, entendeu? Então, há uma certa capciosidade por ser vila, por ser um lugar meio que desprezado, pelo linguajar, não ser aquele linguajar fluente de Jerusalém, de Judá. Então, há uma certa capciosidade. Só que Deus revela o seu amor e a sua onisciência dizendo, olha, eu te vi naquele dia debaixo da figueira. O que é bonito ali é que uma palavra de Cristo pode transformar o coração de alguém. É verdade. 4210-3060, você liga e entra ao vivo comigo aqui no programa. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é o Dernival, irmãos. A paz do Senhor, tudo bom? A paz do Senhor, Dernival. Você fala de onde? Eu tô falando aqui de Pilar do Sul, região de Sorocaba. Tô ouvindo o programa de vocês pela internet. Legal. Quando eu estava em São Paulo, ouvia muito aí. Agora aqui só pela internet, mas é uma bênção. Maravilha, maravilha. Vamos lá, Dernival, pois não. Amém. Ô pastor, eu fui professor da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus, inclusive o pastor Cruvinel já teve várias vezes na nossa igreja, no Maria Sampaio, na antiga igreja do pastor Zumiro Pereira. Servo de Deus, que dorme no Senhor. Certo. Então, teve uma aluna nossa da escola que ela perguntou o seguinte, se no céu é um lugar assim maravilhoso, esplêndido e todo glorioso, como um anjo de luz, como Lúcifer, teve sentimentos de querer ser igual a Deus, que seria um sentimento de inveja, de querer igualdade e tal. E eu realmente fiquei um pouco sem saber dar essas informações assim para ela, porque tudo que a gente falava, ela tinha uma coisa que contestava, né? Aí eu queria saber dos irmãos aí, dos pastores, o que a gente poderia falar melhor para essa aluna nossa lá. Tá certo, Dernival. Deus abençoe, um grande abraço e espalhe nosso programa pro pessoal aí de Pilar do Sul também. Bora, amém, então. Será espalhado. Deus abençoe. Amém. Vamos lá, pastor. Irmãos, é o seguinte, às vezes nós temos pessoas nas nossas salas de aula que o que você disser vai ter contestação. Tem pessoas que são difíceis. Eu me lembro que eu dava aula pela Bethesda há muitos anos atrás, e um irmão chegou lá na intenção de experimentar os nossos alunos, os nossos professores. Ele veio uma vez só, não veio nunca mais, irmão. Ela só foi causar, né? Só foi causar. Aí eu abri a caixinha de ferramenta e nunca mais, acho que ele voltou, né? Porque o pessoal vem para causar. Irmãos, a realidade é que a Bíblia diz que a soberba do coração daquele ser. Deus criou com arbítrio e
e o ser escolheu. Eu não tenho uma resposta além dessa. Você tem outra resposta além dessa para ajudar? Não. Mas você fala, mas por que o céu? Irmãos, tem gente que rejeita pai e mãe. Tem gente que rejeita o seio da mãe. Tem gente cristão que rejeita Jesus e blasfema contra o Espírito Santo no sentido de negar mesmo, de apostatar da fé. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. Então, tudo começou com a soberba do coração deste ser. 4210-3060, você liga e participa ao vivo comigo. Se quiser mandar um áudio também pelo WhatsApp, tá valendo, 984849988. Vira aí, fica ligado, a gente volta já, tem mais pergunta e resposta ao vivo, vai. Bom, programa Crescendo na Fé, telefone liberado, 0 operadora 11 0 operadora 11 4210-3060, 0 operadora 11 4210-3060 ou WhatsApp 984849988. Tem telefone ou WhatsApp? Telefone, vamos lá. Alô, pastor César Cavalcante. Olá, tudo bem? Quem fala? Rapaz do Senhor, meu irmão Leandro de Natal. Opa, bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Amém. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta aí pro pastor que não pipoca na resposta. Pastor Gruvinel. Manda. Eu queria fazer essa pergunta sobre pastor Gruvinel. Nós somos os seres dotados de tricotomia, espírito, alma e corpo. Quando a gente morre, o nosso espírito e a nossa alma volta para Deus e o corpo volta à terra. Na ressurreição, já que estamos falando de escatologia bíblica, na ressurreição do corpo, que entendemos que seja no arrebatamento da igreja, esse corpo glorificado, ele se junta ao espírito e à alma? Tá certo, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Pastor Cruvinel. Sim, certo. A Bíblia diz em Tessalonicenses, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados, transformados. Como isso se dará, não tenho a menor ideia. Deuteronômio 29, as coisas encobertas são... O que foi, pastor César? O velho golpe de Deuteronômio 29. Não, mas... que golpe? Mas tá na Bíblia ou não tá? Mas se os irmãos tiverem uma resposta melhor que a minha, eu tenho o maior prazer de aprender, mas eu não sei como se dará. Porque Deus não diz tudo o que você quer saber, Ele diz tudo o que você precisa saber. A Bíblia diz que os corpos ressuscitarão primeiro. Eu creio. A Bíblia mostra... eu não sou de uma determinada seita que tem aí que crê no sono da alma, né? Sim. Uma seita que tem aí que é muito amiga do pastor César Cavalcante, que o pessoal ama. Os adventistas. Eu não tenho essa crença. Eu creio na consciência da alma. Agora, como se dará, eu não sei. Agora, eu sei que vai acontecer. Pastor Marcelo, quer falar? Não, vamos pra frente. Não, mas o cara fala de Deuteronômio 29 também, não, irmão. Está certo. Porque eu vou fazer o quê? Está na Bíblia. Eu vou perguntar pro senhor, pastor, quantos anjos cabem na ponta de uma agulha, como a escolástica ensinava? Quero saber. Não, nenhum. Como é que é? Nenhum. É um negócio que não tem, né? Mas eu falo assim, porque, vamos lá, na tricotomia, né, existe espírito, alma e corpo. Vamos lá, na morte, vamos distribuir. O espírito volta a Deus que o deu. Creio eu que a alma está junto com esse eu imaterial que é o espírito. Uhum. O corpo fica na sepultura e na ressurreição esse espírito e alma voltam para o corpo. Como? Então o corpo vai ser ressuscitado de forma sobrenatural. No toque da última trombeta acontecerá a ressurreição dentre os mortos, e esse espírito que estava, no caso do salvo, descansando no paraíso, ele vai voltar ao corpo, que será ressuscitado de forma miraculosa, e aí essa pessoa, esse ente, volta a viver novamente, e aí vai encontrar o Senhor nos ares. Tessalonicenses 4:16 e também Coríntios 15, 51, 52, 53. Porque é importante que aquilo que é mortal seja revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade. E quando que é mortal seja revestido da imortalidade, o que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade, a gente vai ver
o texto lá, a tragada foi a morte na vitória. Mas como? Nós não sabemos como. É impossível. Os detalhes, esses detalhes. Né, o ajuste fino. Não é porque, como. De fato, o texto... Por exemplo, quando o irmão fala descansando, o adventista entende dormindo. Você fala descansando e o adventista que está ouvindo aqui entende dormindo. E descansando é um eufemismo bíblico para você estar em Cristo. Consciência da alma. Não é não? É verdade. Vamos lá, tem ouvinte ao vivo. Alô? Alô, meu pastor? Pastor César? Olá, quem fala? É o Washington, novamente. Pois não, meu irmão. Pastores, muito abençoado esse programa. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Amém. Pastor, só me tinha uma dúvida em relação a 2 perguntas rapidamente aí. O cristão, ele pode, né, comer sangue? No caso, porque no livro de Levíticos fala que não, mas também fala para não comer gordura. Aí eu pergunto, o cristão pode comer sangue? E baseado em Levítico também não poderia comer gordura, né? Eu queria que vocês dessem uma explanada sobre isso. E outra pergunta, pastor, com todo o respeito do mundo, os grandes líderes religiosos, né, os evangélicos, eu vejo que estão ganhando tanto dinheiro, pastor, ganhando 20, 30 mil reais. Sei que eles são dignos do seu salário, devem ganhar um salário justo, mas 30 mil reais, 20 mil, os senhores não acham que é um absurdo esse valor? Aí de uma pergunta virou 2, mas vamos lá, porque tá no final. Obrigado pela pergunta, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bora, tem que ser rapidinho por causa do horário. Bom, Atos capítulo 15, essa questão foi, penso que, resolvida no concílio da igreja em Jerusalém, pelo que julgo não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações erradas, da carne de animais sufocados e do sangue, não é? Então, eu acho que resolve esse texto bíblico aqui em Atos capítulo 15. Então não come picanha, né, irmãozão? Não. Com bastante sangue. Não, porque sangue fica dentro da veia do animal. Não na carne, exatamente. Mas tem uns negócios que sai pingando aí por aí. Não, mas ali não é o sangue. É o quê? Dentro da gente, do tecido, você tem líquido. Exatamente. Tá certo, então. Mas tá escrito. Tá escrito, claro. Não pode comer sangue. Crente não pode comer sangue. Claro, nenhuma comida feita com sangue pode ser comida pelo crente. Bom, sobre o salário fica claro, né, irmãos? Eu acho que a ética e tal, enfim, não vou entrar. Hoje é quarta-feira, os nossos cultos voltaram domingo na Genuína, e hoje é o primeiro culto de instrução bíblica que nós vamos fazer ao vivo. Então hoje eu convido você, se você está na Zona Norte, ou pode chegar aqui com a gente, Avenida Guapira, número 903, Avenida Guapira 903, perto do metrô Tucuruvi, a Marginal Tietê, a Taliba Leonel, segue na Taliba Leonel, ela se transforma em Avenida Guapira automaticamente. Então, Avenida Guapira, 903, pertinho do metrô Tucuruvi, o culto é 8 da noite. Então, dá tempo. Então, vem com a gente, Avenida Guapira, 903, tá certo? E eu tô vendo lá do outro lado, deixa eu ver se eu consigo chamar aqui. Quer que chame ele aqui? Eu queria, tô vendo lá do outro lado o músico saxofonista André Paganelli. E o André Paganelli é o cara que fez a trilha musical que tá tocando aqui no programa. E aí eu tô vendo o cara lá do outro lado do vidro, André. Tá usando minha música ainda, Brito? Claro, desde aquele dia, desde aquela época. Dá um alô aqui, pastor André Paganelli, rapidinho. É ele que fez. Aumenta o fundo musical aí pra você ouvir os sax do cara, vai. Colocou bem na hora do piano. Bem na hora do solo do piano. Se liga aí. Então, André, que legal ver você aqui, cara. Alegria. Você tá nos Estados Unidos? Você tá de volta aqui no Brasil? Tô de volta pro Brasil. Que legal, na hora, maravilha. Um dos André. grandes saxofonistas do Brasil, principal saxofonista evangélico do Brasil, esse bração que vocês viram aí agora do Alberto, sei lá, que ele quis fazer no meio. Mas eu vi ele do outro lado do vidro e eu lembro que um dia, muitos anos, ele foi na nossa igreja e ele me deu um CD, eu usei esse CD pra colocar aqui no fundo, ele liberou na época e tal. E que legal que tá aqui hoje participando com a gente, isso tem mais de 15 anos. Lembra dessa música, André? Rapaz, eu gravei em 1998, foi o meu primeiro CD
Primeiro CD que eu gravei. A época eu essa era a tinha última cabelo faixa, branco, essa música chama Levitas. Porque eu convidei alguns músicos, né? Veio um trompetista, um baixista e tal, tem o teclado. Então eu juntei os Levitas, né? E fiz uma música em homenagem aos músicos aí, que era um CD instrumental, claro. E agora visitando a musical. Ouviu? Lembrei de você, eu tô sentado lá fora. E essa música é minha. Ouvido de sax. Aí eu falei, tem um sax tocando aí. Quando eu vi assim, essa música é minha. Que legal. Quando eu conheci o André, ele não tinha cabelo branco, viu, pastor César? Agora tem de sol. Isso aí. Tá de volta aí no Brasil também, atendendo convite e tal. Atendendo convites. Então é legal, já vamos aproveitar aí, mano. Vamos divulgar. Pastor que quer levar aí o principal saxofonista cristão do Brasil. Tá aqui de volta no Brasil, tava nos Estados Unidos, a última vez que eu tive notícia tava nos Estados Unidos. Como é que faz pra te levar, André? É só ligar no telefone 11 99157 9727. Peraí, 99157 9727. Bem fácil. 991579727. 991579727. Super vale a pena, já teve com a gente na nossa igreja aqui na Zona Norte. E é muito legal, muito legal. Que bom te ver aqui. Fiquei contente. Alegria também. Muito bom rever alguns amigos aqui. Deus abençoe, André. Alberto é um querido, a Robertinha também. Legal. Vocês aqui. Saudades. Tamo Super. Junto. Valeu, André. Super abraço aí pra todos. Deus abençoe vocês. Chama aí os pastores. Você tá na rede social também? Já quer falar? Sim. Qual arroba que é? Gente, @André Paganelli, tudo juntinho com LLI, André Paganelli. Maravilha, LLI no final. E para convites, 991579727, ficou tudo 7 no final, o que eu faço? 991579727. Obrigado, André. Deus abençoe. Nada, um super abraço aí, sucesso para vocês. Maravilha. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa. Pastor Marcelo Oliveira, você já fez uma divulgação, quer reforçar seu telefone? Não, obrigado, pastor César. Sigam lá, pessoal, Marcelo Hebraísta no Instagram, tá bom? Marcelo Hebraísta, Instagram, conteúdo com muita qualidade para todos vocês. Pastor Cruvinel, você queria divulgar um trabalho no Zoom, não é? Sim, pessoal, olha, eu vou dar uma palestra sobre interpretação bíblica, um investimento pequeno, no sábado às 20 horas, com introdução ao grego, noções de grego bíblico. Se você tiver interesse, anota aí, ó, 11 96766 5787, 11 967665787. Me segue aí no Instagram, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel, e daqui a pouco às 16 horas estou pregando a palavra aqui na musical, e hoje à meia-noite, madrugada teológica, no meu Facebook. Estou respondendo 11 96766 5787. Gente, estou ficando por aqui. Hoje à noite eu estou pregando aqui na Zona Norte, Avenida Guapira 903, Avenida Guapira 903, às 8 da noite. Então vem o culto presencial, com todas as medidas de segurança e de distanciamento ali entre as cadeiras, está tudo funcionando e tudo mais. Para você participar, é só chegar com a gente, Avenida Guapira 903. Quer entrar na escola de pregadores? Cara, é R$49 por mês. Então, super vale a pena. Me chama no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho eu quero. O WhatsApp é 99007 6844 011 99007 6844. Fico por aqui. Amanhã tem mais Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.